Vamos ler a palavra do Senhor, momentos de meditarmos na Bíblia Sagrada. Eu vou pegar a minha Bíblia e se você tem a sua Bíblia à disposição, pegue-a. Se você não tem, daqui a pouquinho vai ser exibido aqui na tela do seu celular, na tela do seu televisor, vai ser exibido também o texto da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos ler o texto que se encontra no Novo Testamento. Hoje nós vamos ler um texto que está lá no Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, e nós vamos ler a palavra do Senhor no dia de hoje, do versículo de número 19 ao versículo de número 23, isso, Hebreus, epístola do apóstolo, a epístola de um autor desconhecido, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 23, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Você em casa procure também, é bom que você tenha o hábito de ter a Bíblia Sagrada sempre à mão, sempre ali próxima, para que você possa sempre ter o bom hábito de meditar na Bíblia Sagrada. Carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Vamos ler? Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Somente até aqui podemos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs que me acompanham pela internet e aqueles que estão presentes aqui à igreja, a palavra do Senhor vem na noite de hoje trazendo ao nosso coração um pequeno trecho desta carta escrita a um grupo de pessoas bastante significativo, que é o grupo que dá origem, o grupo que faz parte do berço de toda a tradição da nossa fé, do berço da nação hebraica, da nação judaica, do berço de Jesus Cristo, mas um povo que outrora seguia a confissão do judaísmo. E a partir do momento que Jesus Cristo prega o seu evangelho, ele vem trazendo uma novidade de vida. Ele vem trazendo a possibilidade do ser humano não estar sujeito à lei, não estar sujeito às tradições mosaicas apenas, mas estar sim sujeito à graça, à misericórdia vinda do próprio Jesus. E o texto ele fala de tantas coisas maravilhosas, e a base do texto aos Hebreus é basicamente voltada ao ato da fé, à prática da fé, à existência da fé. Mas o texto específico que nós lemos vem falando de um assunto, se você puder ler do capítulo 10, versículo 1 até onde nós lemos agora, você vai perceber que o autor vem falando sobre a importância do perdão e da salvação, a lavagem dos nossos pecados feita por Jesus Cristo, e que ter a certeza de estar perdoado é um ato de fé, é a capacidade que Deus nos deu de limpar a nossa vida de tudo aquilo que não agrada a Deus. Até porque falar que alguém não comete pecado, diz a própria Bíblia, que se alguém faz esta afirmação, já está pecando, porque todos nós somos passíveis de falhas, de erros, somos passíveis das nossas transgressões, todos nós somos assim. E acreditar estar perdoado é um ato de fé tamanha, que o próprio inimigo tenta nos enganar, fazendo-nos pensar que o nosso pecado não tem mais perdão. Quantas pessoas talvez estejam me ouvindo agora e pensem
que aquilo que você cometeu na sua vida, aquilo que você fez na sua história, que não foi algo bom, que foi algo que trouxe tristeza, foi algo que trouxe prejuízo a você ou uma outra pessoa, algo que você fez e sabe que não deveria ter feito, e o inimigo muitas vezes sopra no teu ouvido dizendo: você não tem mais perdão, não adianta o que você fizer, Deus não vai te aceitar mais. Não adianta ir à igreja, não adianta rezar missa, não adianta fazer qualquer coisa, nada disso vai apagar o que você fez. Eu quero dizer a você que me ouve nesta hora aqui na igreja, e você também na sua casa, não importa o que aconteceu, eu quero declarar, segundo o que a Bíblia me dá o direito, de que todo o nosso pecado, ele foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem o poder de lavar os nossos pecados. E o texto vem falando sobre essa situação, de que o sacrifício de Jesus Cristo é definitivo, de que nós não precisamos mais buscar outras alternativas. E o texto que nós lemos, especificamente o versículo 23, vem nos falando da seguinte forma: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Todo o argumento do autor da carta aos Hebreus, ele está fundamentado em alguém que deu o seu aval, alguém que avalizou essas promessas, alguém que assinou embaixo, a expressão que normalmente eu uso, alguém que tomou a responsabilidade e disse: olha, o que eu estou falando, o que eu estou prometendo, eu cumpro. E de quem o autor está falando? O autor está falando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando Ele estabelece uma palavra, quando Ele estabelece um compromisso, Ele não volta atrás para corrigi-lo, Ele não volta atrás para fazer uma renegociação, Ele não diz a você e a mim: olha, agora está pesada essa situação, agora eu não tenho condições de cumprir, vamos deixar um tempo sem cumpri-la e depois eu retorno. Não, Jesus não faz assim. Ele fez uma promessa 2000 anos atrás, ele disse o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa que Jesus fez foi essa. Então ele não vai chegar agora a mim e a você, e falar: olha meu filho, vamos combinar uma coisa, eu estou meio cansado, eu vou tirar férias de 1 mês, 30 dias eu não vou ficar te protegendo, eu não vou ficar com você 30 dias, porque eu preciso descansar, depois de 30 dias eu volto. Ele não vai fazer isso. Ele não vai dizer: olha, agora a situação que o mundo vive é diferente daquela que acontecia há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás não tinha pandemia, agora tem, então vamos renegociar o nosso contrato, vamos combinar que eu fique com você apenas de fim de semana, ou só de segunda a sexta. Não, Jesus ele não vai renegociar o seu compromisso, ele fez uma promessa, ele cumpre a sua promessa, por um só motivo: porque ele é fiel. E eu poderia citar outras promessas de Jesus, quando o Senhor Jesus Cristo fala na sua santa palavra, que todo aquele que chegar a Ele, com o coração contrito, com o coração sincero, Ele diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É promessa de Jesus. Então Jesus não faz acepção em dizer: olha, você eu recebo porque você está limpinho, mas você está com muito pecado, você está com um problema muito difícil, não, eu não quero você. Não é isso. O meu Jesus prometeu, e é uma grande verdade: todo aquele, você homem, você mulher, você jovem, você adolescente, você ancião, você é uma pessoa que tem uma vida certinha, você é uma pessoa que tem uma vida distorcida, não importa, se você chegar diante de Jesus com o coração sincero e aberto, Ele estará de braços abertos para te receber, porque de maneira nenhuma Jesus Cristo vai te afastar da presença dEle. Promessa de Jesus. E por que Ele promete? Porque nós somos bonitos? Porque nós somos ricos? Porque nós temos dinheiro? Não, Ele cumpre porque Ele é fiel. Eu creio em um Jesus que é fiel, e a Bíblia Sagrada me dá a certeza de que Ele é assim. E hoje, na segunda noite da nossa campanha, estamos falando sobre promessas de Deus. E a promessa nada mais é do que um compromisso que gera uma expectativa, não é um compromisso celebrado e concluído, não, é um compromisso celebrado, mas em expectativa.
eu faço uma promessa, prometo para minha filha, vou te dar um presente muito caro. O presente não chegou na hora, mas criou-se uma expectativa, eu assumi um compromisso para que ele se cumpra depois. Isso é uma promessa. Deus faz promessas a nós, e as promessas que Deus faz, são promessas que geram em nós expectativas, que nos deixam às vezes muito ansiosos. Você se lembra que Jesus promete na sua palavra, na verdade quem escreve é o apóstolo Paulo, mas usado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele diz àquele homem que era o carcereiro, ele diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Não é a promessa que ele fez? Paulo explicando àquele homem como que a sua família poderia alcançar a Jesus? Essa é uma promessa, e quando a gente ouve essa promessa, gera expectativa em nós, porque afinal de contas, qual de nós que não temos alguém na nossa família que não gostaríamos que fosse salva no Senhor? E aí a gente já começa a pensar, a minha tia, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, meu sobrinho, meu primo, meu cunhado, minha sogra, minha nora, meu consogro, e aí a família, né, meu primo de terceiro grau, e aí a família vai aumentando. Gera em nós a expectativa, houve uma promessa, a palavra de Deus prometeu, mas pastor Milton, ainda não aconteceu. Mas hoje eu quero trazer para você aqui em Hebreus, e guarde no teu coração esse versículo 23 do capítulo 10 de Hebreus, para que você nunca se esqueça, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Aquele que prometeu, ele tem o compromisso da fidelidade. Então continue orando, continue pedindo, continue clamando, continue acreditando, porque a promessa do Senhor, ela irá se cumprir. O Senhor Jesus Cristo prometeu, na sua palavra, frases do próprio Cristo, ele diz assim: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa fala não é minha, essa frase não fui eu que inventei, foi Jesus quem disse. Então se Jesus disse isso, ele fez uma promessa, e eu sei que a promessa vai gerar expectativa, e a gente fica todo cheio de confiança, né? A gente fala assim, não, tudo que eu pedir a Jesus, se eu tiver fé eu vou receber. E a gente começa a olhar a vida dessa forma, esquecendo que tudo que nós pedirmos ao Senhor vai acontecer com duas condições. A primeira delas, se for da vontade de quem? Se for da vontade de Deus. Porque não adianta eu pedir algo que não é da vontade do Senhor, aí não vai se cumprir. O próprio Cristo é exemplo disso, quando ele estava no Getsêmani, ajoelhado, já transpirando e as suas gotas se transformando em gotas de sangue, ele pede ao Pai e ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. O pedido dele foi esse, só que depois ele complementa dizendo o quê? Todavia, seja feita a tua vontade. Então, em primeiro lugar, precisa haver a vontade de Deus, e em segundo lugar, precisa haver a nossa participação também. Eu vou dar um exemplo muito simples. Todos nós já passamos ou estamos em período escolar. Aqui no nosso auditório, aqui a grande maioria já passou desse período, mas tem alguns que ainda estão em idade escolar, ou faculdade, ou colégio. Agora não é colégio, agora é ensino médio, ensino fundamental 1 e 2, agora mudou tudo. Mas quando a gente está naquela época de estudar e de fazer prova, é muito comum quem é crente, quem é filho de crente, o jovenzinho crente, a moça crente, o irmão crente, o que ele faz? É dia de prova, vou jejuar porque hoje é dia de prova, vou fazer uma campanha, a campanha das promessas de Deus eu estou fazendo para a prova que eu vou prestar lá em maio, lá em junho. Ótimo, você pode orar, você pode e deve jejuar, você pode clamar a Deus, e aí você fala, porque afinal de contas, tudo que eu pedir ao Pai, diz o Senhor Jesus em nome dele, se eu tiver fé, eu vou receber. Então eu vou pedir, Jesus, eu quero tirar 10 na minha prova, quero tirar nota máxima, e vou jejuar para isso, e vou clamar, porque a Bíblia me dá esse direito, e você vai fazer a avaliação, você vai fazer a prova. Eu lamento dizer a você, não é praga de pastor, viu? Mas provavelmente você não vai se dar bem na prova. E aí você vai falar, mas eu jejuei, mas eu orei, mas eu fiz a campanha, e chegou na hora não deu certo. Mas é que essa situação dependia de você.
Deus te ajudaria? Sim. Deus te daria inteligência, capacidade? Sim. Mas muito dependeria de você. E às vezes nós cometemos esse equívoco de pensarmos que como Deus nos prometeu, então tudo vai acontecer, tudo na conta de Deus. Então o que você pedir, essa promessa que é linda da parte de Jesus, que Ele fala, tudo que pedir ao Pai, em meu nome, crendo recebereis, é promessa. Só que essa promessa, ela vai estar ligada diretamente a essas duas condições. A vontade de Deus e a nossa participação naquilo que depende de nós. Então, se depende de você, vai prestar o vestibular, vai fazer a prova, então você vai estudar, você vai gastar horas ali aprendendo, lendo, se são matérias de exatas, vai fazer os cálculos, vai aprender as fórmulas, tudo isso depende de você. Agora, você já se preparou? Você está capacitado? Então agora você vai confiar no Senhor, que aquilo que faltar a você, o Senhor vai completar para você. E eu creio assim. Ou então, alguma situação que a gente peça a Deus, Senhor, eu quero desta forma. Saiba que se Deus não responder assim como você deseja, não é que Jesus está sendo infiel na sua promessa, jamais. Mas é que muitas vezes o que pedimos não é da vontade de Deus, ou ainda não é para acontecer. Não adianta você pegar uma criança de 8 anos, de 10 anos de idade, por mais que seja um filho exemplar, por mais que seja um filho obediente, maravilhoso, e você dar de presente a ele um carro 0 quilômetro, um automóvel 0 quilômetro para uma criança de 10 anos de idade. Não vai dar certo, porque ele não tem ainda condições de dominar aquele veículo, e se ele tentar fazê-lo, provavelmente vai acontecer algo desagradável. Então, não é hora. Às vezes o Senhor, como Ele conhece nós, Ele conhece a nós muito mais do que nós mesmos, às vezes Ele nos olha e Ele percebe, ainda não é hora de eu te dar essa resposta, ainda não é hora dessa promessa se concretizar, a promessa ainda está valendo, Deus não tirou a promessa da tela do céu, não, ela está lá, está marcadinho lá, promessa na vida da irmã Maria, promessa na vida do irmão Antônio, promessa na vida da Jussara, promessa na vida do Margarido, eu sei lá que nome, está lá, a promessa está marcada lá no céu, Ele não esqueceu e Ele não vai deixar essa promessa desaparecer, só que muitas vezes Ele vai falar, espera um pouquinho Jussara, não é a hora, eu estou te preparando para você receber essa vitória, não é a hora ainda, Davi, espera um pouquinho, mas a tua promessa está anotada aqui e eu vou cumprir. Não é a tua hora ainda, Milton, mas continue esperando aí, Milton. Eu estou próximo a cumprir a minha promessa na sua vida. Então, hoje queremos mais uma vez reforçar, estamos falando da fidelidade do Senhor. Por isso que vale a pena você se apegar a Cristo. Tem pessoas que se apegam a diversas outras coisas. Pessoas que se apegam às superstições, pessoas que se apegam às tradições familiares, pessoas que se apegam aos modismos, às coisas que começam a aparecer, agora é moda fazer isso, então eu vou começar a fazer, me disseram que fazer isso vai dar certo, e aqui eu não tenho nada contra aquele chazinho, aquele remedinho que a vovó indica, né? Esses dias eu comentava com uma pessoa acerca dos problemas que a nossa pastora Nani está passando agora, devido a dores nas pernas, algumas questões dessa natureza, né? Graças a Deus nada grave, mas é um incômodo, não deixa de ser. E a pessoa chegou para mim e indicou com todo carinho, né? Olha pastor, indica para a pastora Nani usar aquela pomada tal, aquela pomada é a boa, porque eu usei e resolveu o meu problema. Ótimo, indiquei, só estou esperando ela comprar para passar, tá bom? Depois eu falo para a pessoa que me indicou se deu certo ou não. Isso tudo bem, o chazinho da vovó, a pomadinha daqui, ok. Mas às vezes a gente ouve algumas sugestões do tipo, olha, se você quer que aconteça tal coisa, faz o seguinte, pega uma peça de roupa, você coloca lá dentro da bacia, faz um nó, coloca lá um líquido vermelho, faz uma coisa assim, deixa na sexta-feira à noite que tiver lua cheia, dia 13, coloca lá, e aí a gente começa a ouvir essas coisas, e no desespero muita gente vai atrás, muita gente começa a atender, e sabe o que é pior? Muita gente que é crente,
muitos evangélicos, muitos cristãos que conhecem a palavra, e porque a promessa está demorando a se cumprir, porque às vezes ela demora assim, esteja preparado para isso. Às vezes a promessa é rápida, mas às vezes a promessa vai demorar um pouco, e na aflição, no afã de receber aquilo, a pessoa vai atrás de qualquer coisa. Pega um tufo do cabelo daquela pessoa que você ama, e faz isso, faz aquilo. Para com isso, né? Se for para pegar tufo de cabelo, então tem que ir lá no cabeleireiro, que tem um monte no chão. Quando corta o cabelo, tem um monte de tufo lá. Não é isso que vai resolver. Acredite em Jesus, porque Jesus é fiel em cumprir as suas promessas. Estamos hoje na segunda noite da campanha, ainda faltam 5 semanas. Você já parou para pensar quantas coisas grandiosas Deus pode fazer em 5 semanas ainda? Então, não deixe o seu coração aflito, acredite, confie no Senhor, tenha esta certeza, Ele é fiel. Por isso que a Bíblia diz, eu vou ler novamente: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Vamos trabalhar essa frase de uma forma mais coloquial, mais comum nos dias de hoje. Vamos nos agarrar naquilo que a gente acredita, entendeu? Vamos nos agarrar naquilo que a gente acredita. E em quem que nós acreditamos? No Senhor Jesus. Vamos nos agarrar em Jesus. Por quê? Pois aquele que prometeu, quem prometeu? O Senhor, Ele é fiel. Traduzindo esse versículo para uma linguagem bem atual e bem simples para você entender: continue agarrado na sua fé, porque Jesus é fiel para cumprir a sua promessa. Você entendeu? É isso que o Senhor quer para nós. Continue agarrado. Agarre-se na fé em Jesus como se você dependesse disso para viver. E é uma realidade, dependemos. Agarre-se em Jesus como se eu tivesse agarrado a uma boia, e depois de um naufrágio o navio afundou, e você está no meio do mar, e você sabe que a sua vida depende de estar agarrado àquela boia. Então você não vai soltar aquela boia jamais. Pode vir até o tubarão, mas você não larga, porque a sua vida depende daquilo. É esta confiança, é esta prática que nós precisamos ter. Tem pandemia? Tem, mas eu estou agarrado a Jesus. Tem dificuldade financeira? Tem, mas eu estou agarrado a Jesus. Tem problemas na família? Tem, mas eu estou agarrado a Jesus. O meu casamento está em crise, eu sei, mas eu estou agora mais ainda agarrado a Jesus. E é isso que nós precisamos viver. Diz a palavra de Deus: vamos nos agarrar mais à nossa fé e acreditar que Jesus é fiel para cumprir a sua promessa. Hoje, segunda noite da nossa campanha Promessas de Deus. Talvez você esteja assistindo esse vídeo depois da campanha, já acabou a campanha. Não há problema. Hoje, nesse dia que você me assiste, neste momento que você me ouve, eu quero dizer a você: agarre-se a Jesus Cristo e confie nas suas promessas. Sabe por quê? Porque Ele é fiel para cumpri-las. Na minha vida, na vida dos que aqui estão, na sua vida que você me assiste, o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa. Quer ver uma coisa? Vou fazer uma pergunta bem simples para encerrarmos o sermão. Você acredita, você aqui na igreja e você na sua casa, você acredita que tem promessa de Jesus na sua vida? Então saiba de uma coisa: estas promessas vão se cumprir. Tenha paciência. Eu sei que às vezes é duro esperar, mas tenha paciência, continue confiando, agarre-se nessa boia e não solte dela jamais, agarre-se na sua fé e não abandone ela jamais. Pastor, mas está doendo a minha perna, mas continua agarrada com Jesus, minha irmã. Pastor, mas o desemprego chegou na minha casa. Eu sei, meu irmão, mas continua agarrado a Jesus. Pastor, olha, a pandemia, a enfermidade está levando milhares de pessoas por dia no nosso país. Eu sei que isso é muito triste, entristece o meu coração e de todas as pessoas que envolvem-se com essa situação, mas ainda assim, meu irmão, minha irmã, continue agarrado nas promessas de Jesus, continue firme nas promessas de Jesus Cristo. Até uma canção antiga lá da harpa cristã, que ela dizia: firme, firme, firme nas promessas de Jesus o Cristo, firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus. Oh, glória! Que seja a sua música, que seja o seu hino, em todos os momentos, nos altos, e aí é fácil, né? Mas vai ter momentos baixos também. Nos momentos de tranquilidade, ou no momento da tempestade, esteja firme, firme nas promessas de Jesus. Só por um motivo, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra na nossa vida. Creia, e a palavra do Senhor, as promessas de Jesus vão se cumprir na sua história. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Vamos aplaudir ao Senhor, gratos a Deus pela sua palavra. Glória a Jesus.